Salve, torcedor vascaíno, mais um Faísca Taon na área. Um Faísca Taon de alegria. Depois da grande vitória que o Vasco teve na última quarta-feira contra o Fortaleza, só que nesse Campeonato Brasileiro não dá tempo de comemorar muito, porque amanhã tem uma decisão, um clássico gigante, o maior clássico do Brasil, sem sombra de dúvidas. E aí, qual é o melhor modelo, qual é o melhor esquema para enfrentar essa equipe do Flamengo? O Vasco tem alguns desfalques, o rival tem aí o trabalho novo do técnico Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, e tudo isso a gente vai debater hoje por aqui. E enquanto a guitarrinha chega, vou pedir um favor para você. Senta o dedão no like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. E olha que hoje eu prometo que vai ser um Faísca Taon especial. Vou terminar com o depoimento de um cara que já fez gol em final contra eles. Ele era gigante. E ele, em determinado momento do vídeo, ainda tira uma onda afirmando: eu ganhei mais do que perdi contra eles. Como é bom ouvir os vencedores. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã é dia de decisão. É dia que o Vasco enfrenta o seu maior rival e tem a possibilidade aí de, com a vitória, se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. E o técnico Ramon Dias para essa partida tem já o desfalque do Rossi confirmado. Infelizmente, o jogador parece que vai ficar um bom tempo parado. O Rossi que chega na equipe do Vasco e joga acima de toda e qualquer expectativa. Acaba fazendo um excelente jogo contra o Coritiba, faz um excelente jogo contra a equipe do Fluminense e acaba tendo aí a questão da lesão muscular, que já deixou fora ele na primeira passagem pelo Vasco, com outras contusões, e agora também parece que vai ficar um bom tempo parado. Só que não dá para reclamar. O técnico Ramon Dias tem que parar, pensar e analisar o melhor Vasco. E aquilo que a gente comentava aqui em inúmeras oportunidades, que era o aproveitamento do Payet mais centralizado, parece que o Ramon Dias adotou isso agora, no segundo tempo, contra a equipe do Fortaleza, foi nítido. E a gente espera que para amanhã o Ramon Dias continue com o Payet nesse novo posicionamento jogando por dentro. Isso não quer dizer que precisa ser algo fixo. Talvez ele possa cair um pouco para a esquerda de vez em quando, mas na maioria do tempo da bola rolando, eu acho que seria mais sensato trazer o Payet aí para ser esse atacante atrás do Verratti. O problema é a questão do Marlon Gomes. Será que o Marlon Gomes tem condição de estar 100% amanhã nessa partida? E como montar essa equipe do Vasco com os jogadores à disposição? Lembrando que o Paulinho é titular absoluto dessa equipe, cumpriu suspensão no jogo contra o Fortaleza e volta. E daí, qual o melhor Vasco para enfrentar? Assim, torcedor, existe uma questão que eu sempre levanto aqui quando eu tento escalar uma equipe do Vasco ou tentar explicar aqui o que um treinador quer com uma determinada escalação, e eu sempre falo de olhar o que está do outro lado, porque não dá para a gente ser romântico e achar que só a equipe que a gente torce é que joga e toma as ações do jogo. Do outro lado, também tem um adversário que joga e tem as ações. E daí que vem o problema, porque do outro lado, tirando aqui o clubismo ou algo do gênero, a gente sabe que tem o melhor elenco da América do Sul. E no jogo do turno, eu lembro que teve um vídeo meu, que andou até viralizando nas redes sociais, que no sábado de manhã, no Faísca Taon, eu aviso, não dá para colocar Orediano no lado direito, porque o Ayrton Lucas, naquele momento, vivia algo assim espetacular, inclusive foi convocado para a seleção brasileira principal, que o Ayrton Lucas vai passar por cima do Orediano. Muita gente não gostou, achou que a gente tinha que pensar só na forma ofensiva, e a gente sabe o que aconteceu. O Ayrton Lucas atropelou o Orediano, passou por cima, fez gol, deu assistência, enfim, uma atuação de gala. Então, se a gente começar a olhar esse trabalho novo do Tite do rival, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, o Arrascaeta ficou no banco. E num determinado momento do jogo em que o Flamengo melhorou, o que fez o Tite? Ele começou com 2 volantes, Eric Pulgar e Thiago Maia, uma linha de 3 e o Pedro lá na frente. E essa linha de 3, ela tinha Everton Ribeiro, Gerson e o Bruno Henrique
que é sempre aquela flecha pelo lado esquerdo do campo. Só que no primeiro tempo contra o Cruzeiro, o Flamengo não estava bem, até 25, 30 minutos do primeiro tempo. Aí teve uma alteração tática do Tite. Ele traz o Gerson para o lado direito e centraliza o Everton Ribeiro jogando por dentro. E daí o Flamengo melhora. O Gerson consegue fazer uma dobradinha ali com o Wesley e o Everton Ribeiro, que tem uma leitura macro, um jogador que sabe pifar atacante, sabe o momento de acelerar e frear, fica por ali. Só que o Arrascaeta estava no banco. E para o jogo de amanhã, provavelmente sai o Everton Ribeiro e vem o Arrascaeta. E o Gerson deve continuar ali pelo lado direito. Então como que a gente tem que montar essa equipe para tentar neutralizar esse Flamengo? Eu sei que muito torcedor do Vasco imagina aí, por exemplo, um Praxedes como banco, se trouxer o Payet para dentro, você faz Zé Gabriel, Paulinho como 2 volantes, o Payet por dentro, 2 extremas e o Verratti lá na frente. Só que, se o Marlon Gomes não estiver 100%, não adianta forçar. Então, eu vejo que o Praxedes precisa continuar nessa equipe do Vasco para fechar esse lado esquerdo da defesa com o Piton ali, o Bruno Henrique caindo por ali, com a velocidade que ele tem. O Praxedes não é um cara rápido, mas é um cara que compete muito. Ele é forte fisicamente. Inclusive, se você for ver os números do Praxedes, desde a sua chegada no Vasco, ele é o cara que mais roubou bola. Então, assim, daqui a pouco a gente pode não ver uma valência no jogador, mas ele tem outra que acaba compensando e para determinado jogo ele serve. Então, tem que entender se o Marlon Gomes estiver 100%, eu colocaria aí o Marlon Gomes para ser esse extrema pelo lado esquerdo, com o Payet centralizado, o Peck e o Verratti lá na frente. E daí, esses 2 volantes, você acaba segurando o Praxedes e coloca Paulinho e Zé Gabriel. Só que, se o Marlon Gomes não estiver 100%, não adianta. Por mais que eu acho ele um bom jogador, que compete, que luta, esse tipo de jogo você fisicamente tem que estar sobrando. Então você pode perfeitamente fechar novamente com esse tripé de volantes que o Ramon Dias tanto gosta, coloca o Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Traz o Payet um pouco mais para dentro, Verratti e o Peck pelos 2 lados do campo, aí não precisa ficar fixo nem na direita e nem fixo na esquerda. E daí que tem o pulo do gato na hora da recomposição. Quando for para armar a segunda linha de 4, coloca o Praxedes pelo lado esquerdo, faz aí o Paulinho, o Zé Gabriel e faz essa recomposição com o Peck do outro lado, para você poder fechar e não deixar o Payet fazer essa corrida longa que é tanto a gente fala aqui. Então, torcedor, qualquer escalação que o Ramon Dias colocar para domingo, a gente tem que entender o que ele viu do outro lado e como que ele pensa em montar essa equipe pro outro lado. A outra dúvida que muita gente tem na cabeça hoje é quanto à zaga do Vasco. E aí eu vou falar para você, torcedor. Há quantos anos o Vasco não tinha 3 zagueiros para jogar no nível que estão jogando? Léo, Medel e Maicon. Eu, sinceramente, não sei. Eu vou dar um exemplo para você. No último grande rabisco de time do Vasco que teve aí, em 2011, 2012, por exemplo, quando o Vasco é eliminado pelo Corinthians, e pouca gente lembra desse detalhe, o Vasco tem uma zaga formada por Rodolfo e Renato Silva, porque o Dedé já estava sentindo ali problemas físicos e não jogou nem o jogo de São Januário, nem o jogo de São Paulo no Pacaembu. E tem uma, qual a chance do Paulinho cabecear aquela bola do jeito que ele cabeceou no jogo do Pacaembu se o Dedé estivesse em campo? 0. Então assim, nem com aqueles times que o Vasco montou lá em 2011, 2012, a gente tinha 3 zagueiros da qualidade que a gente tem hoje. Então é um problema bom, algo bom que o técnico Ramon Dias tem aí para decifrar nessa equipe do Vasco. Eu acredito que joga Medel, por aquilo que estava apresentando, e joga o Léo pela questão de ser canhoto, por essa saída pelo lado esquerdo e também pela questão dessa proteção aí com o Gerson, que é um jogador muito forte, e com o Wesley que vem ali pelo lado. Então, são algumas variáveis que o Ramon tem na mão e eu tenho certeza que com a capacidade que ele tem, ele, Emiliano e toda a comissão técnica, ele vai achar o melhor caminho do Vasco. E até vou levantar uma questão aqui, que é para um outro Faísca Taon, num outro momento. Já pensou esse time do Vasco bem encaixadinho, usando Piton bem como ala pela esquerda, podendo chegar no fundo toda hora, botar a bola na cabeça do Verratti, o Paulo Henrique, que
fez uma grande jogada no gol do Payet essa semana como um ala pelo lado direito, podendo usar essa velocidade, e o Vasco montar aí um tripé de zagueiros com o Maicon pela direita, o Léo pela esquerda e o Medel como um líbero. O Vasco sem a bola, ele fazendo aqui a cobertura. E o Vasco com a bola, ele até poderia pular uma casinha e iniciar jogadas, porque qualidade para isso ele tem. Olha, torcedor, eu sei que para esse ano, para esse momento, não dá. Porque se existe um esquema tático que precisa de muito treinamento e muito entrosamento, é o esquema tático dos 3 zagueiros. Agora, com uma pré-temporada bem feita, eu vejo que o Vasco tem muita possibilidade, com esses jogadores à disposição, de montar um 3 zagueiros de excelência. Um 3 zagueiros realmente, porque eles se completam. O Maicon pela força, pelo jogo aéreo, o Medel pela qualidade na saída de bola, pela disposição de fazer essas coberturas dos 2 lados, e o Léo pela essa saída pela esquerda, pela arrastada que ele dá, pelos passes por dentro que ele acaba achando. Eu acho que poderia dar perfeitamente um esquema para usar no Vasco. Não agora, num outro momento a gente debate muito sobre isso. E para encerrar o Faísca Tá On de hoje, eu vou trazer o depoimento aqui de um cara que foi muito vencedor com a camisa do Vasco. Um meia clássico, um 10 que pisava na área, que gostava de fazer gols nos caras e, aliás, fez um gol em final de campeonato. Um gol importantíssimo num jogo que o Vasco estava perdendo. Você conhece ele, eu não vou nem apresentar. Eu vou encerrar com ele, que era o 10, um monstro na época que jogou no Vasco, ganhou tudo, ganhou brasileiro, ganhou estadual, foi protagonista e merece esse carimbo de ídolo do torcedor do Vasco. E eu quis encerrar o Faísca Tá On hoje com ele, porque a gente tem que estar perto dos vencedores, dos nossos ídolos, e tem uma hora do vídeo que eu tenho certeza que ele fez sem tirar onda. Só que, se sou eu tirava onda a todo momento. Tem um determinado momento que ele fala assim: eu ganhei mais do que perdi. Como é bom ouvir isso dos nossos ídolos. A gente se encontra amanhã no melhor pré-jogo do YouTube Vascaíno, 15h15, a gente vai estar aqui. Eu, Flávio Dias, Rafa Ribeiro e quem sabe até ele vai aparecer por aqui. Fala, ídolo! Atenção, vascaínos. É um prazer estar aqui no Faísca Tá On. Eu nunca tinha participado e é um prazer, Jean, sempre poder estar participando junto com você de qualquer coisa, transmissão, live, pré-jogo, pós-jogo. É um prazer poder estar aqui. Jean, falando de Vasco e Flamengo, sempre é um clássico muito, muito grande do futebol brasileiro. Eu participei de alguns eu ganhei, outros eu perdi, mas a maioria eu ganhei. Ganhar um clássico como esse, de Vasco e Flamengo, é sempre ter muita disposição, mentalmente ser muito forte e taticamente estar ajustado dentro de campo. Hoje, sem dúvida que o Vasco tem um time inferior ao time do Flamengo, mas quando se fala de uma rivalidade regional, sempre há chance para aquele time que não tem tecnicamente um time melhor do que o outro. Eu acredito que o Vasco tem grande chance sim de ganhar esse jogo domingo, até mesmo porque vem de uma boa vitória contra o Fortaleza. Sem dúvida os jogadores estão com muita confiança e eu acredito que o Vasco possa ganhar esse jogo sim. É um jogo difícil, mas vamos tentar relembrar a década de 80, 90 e até 2000. Atenção, vascaíno, o Faísca Tá On. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!